Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Pelas graças de Deus estamos iniciando mais um início, mais um programa Madrugada com Deus e mais um dia concedido para que possamos viver. Deus confia em nós e nos dar esse dia para que façamos a nossa parte nesta transformação planetária. Quem contribui tem a oportunidade de nesta terra viver. Quem não contribui, é retirado. Júlio, mas tem muita gente nesse mundo que não contribui. Na nossa visão pequenina, sabe? Nós temos esse hábito, né, de enxergar pouco e acreditar que sabemos muito. Olha que doido. Enxergamos pouco. Gente, nós enxergamos muito pouco diante da imensidade do planeta. Não só do planeta, do universo. Mas esse pouquinho que nós enxergamos, já achamos que sabemos tudo. E não é. Por isso, olha, quem mais aprende são os humildes. São os humildes que se reveste dessa sabedoria de que ainda não sabe nada. Não sabemos nada. O pouquinho que eu sei é necessário que eu passe adiante. O pouquinho que eu sei eu procuro transmitir. Mas eu tenho consciência de que muito eu ainda preciso aprender. E essa consciência me dá a possibilidade de ouvir mais, de prestar atenção e assim ter melhor conhecimento. Já pensou se eu me fecho aqui na ideia de que o Templo Maria Santíssima está com toda a razão do mundo? Todo conhecimento vem no Templo Maria Santíssima. O que nós seríamos aqui? Um bando de fanático e lunático. Mas nós temos a consciência aqui de que, como nós recebemos todo esse conhecimento que vem dos espíritos, outras casas espirituais, digo mais, outras igrejas, outros templos religiosos e mais que isso, porque a informação não fica limitada a casas religiosas. A informação que vem do plano espiritual é transmitida para aquele que quer contribuir na transformação. Eu vejo muitos filósofos que desejam sim que o mundo se transforme, então passam conhecimento pela filosofia. Professores, eu conheço professores que se dedicam a ensinar a história, a cultura, e ali também estão contribuindo e intuitivamente eles estão transmitindo o que a juventude precisa. Então, gente, a ação espiritual, ela está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Todos. Claro que em uma casa religiosa a possibilidade é maior, não é? Porque aquele grupo que se reúne em nome de Deus, ele cria essa conexão para receber, como é o caso da nossa casa Maria Santíssima. Agora, limitar esse conhecimento apenas às casas espirituais é uma bobagem. O conhecimento que vem de Deus não pode ficar limitado a determinado grupo. Isso é pensar pequeno. Isso é pensar dentro dessa caixinha pequenina em que o homem soberbo vive. Nós temos que pensar que Deus, ele está a favor de todos os seres, de que Jesus é o Cristo do planeta Terra, não é o Cristo da igreja X ou Y, não é o Deus, como muitos dizem, o meu Deus, ou então venha ter um encontro com Deus aqui, como se somente ali estivesse Deus presente. Então nós entendemos que o conhecimento é ofertado pelo Deus da humanidade a todos, conforme busque o conhecimento. Olha, hoje
mais do que nunca, aquela frase bíblica que diz: veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir, se faz necessária. Mais ainda, esta frase se faz necessária para que avaliamos: será que estamos vendo com clareza? Será que estamos ouvindo de verdade? Bem, vamos fazer a nossa prece? Vamos ouvir Dom Carlos Ramires daqui a pouquinho. Tudo que foge do amor, tudo que foge do amor gera os problemas em que vivemos. Esse é o tema do programa de hoje, abordado por Dom Carlos Ramires. Mas antes, a nossa prece do amanhecer. Senhor, que no silêncio deste dia Amém, amém, amém. Seja verdadeiro em tudo que você faz. Tudo que é feito na verdade se propaga, se sustenta, se eleva. Tudo que é feito diante da verdade, mas que verdade? Do seu sentimento, da sua vontade, do seu desejo. Faça com verdade. E você irá alcançar em sua vida o progresso e tudo quanto de útil é para a sua existência. Passamos a palavra então a esse espírito amigo, Dom Carlos Ramires. Graças a Deus. O amor é a maior e a mais poderosa das vibrações que existem no universo. Cristo diz que Deus é o amor, que é muito mais do que a mente humana pode pensar. Muito mais do que os sentimentos humanos possam sentir. É a energia da vida. É a energia que sustenta a vida. E tudo que foge ao amor causam os problemas das vidas de todo mundo. A ausência do amor é o que geram as situações kármicas que vão retardando a libertação de cada um em seus ciclos de vida. Quando o coração está em paz, a mente está em paz, tudo na vida flui melhor. E o amor vai exalando em você um sentimento de libertação que vai ajudar a abrir toda a capacidade que há em você para direcionar a sua vida
não apenas numa redenção, mas num crescimento próprio, um desenvolvimento próprio e muito acerto, mais acertos do que erros. O amor promove isso. O amor nos traz a paciência. O amor exerce um perdão inimaginável. O amor é capaz de criar, naqueles que querem, uma condição do espírito que só é conseguida se ele estiver desencarnado e se ele se propor a reencarnar, que é o véu do esquecimento, para trabalhar justamente as mágoas, o ódio, o rancor, as tristezas e as doenças que ficam impregnadas em cada um. Pedindo a Deus com amor que te ajude a perdoar. Perdoar as ofensas, como Cristo ensinou na oração do Padre Nosso. Perdoai, perdonai nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. Quando você faz isso de coração, esse véu de esquecimento tira do seu coração as mágoas. E quando o seu coração está liberto dessas mágoas, a energia toda que é dispensada em armazenar mágoas é levada à capacidade de pensamento, de inteligência. E é o que vai fazer com que, sem essas mágoas, rancores, ódios, o organismo em vida, fazendo essa troca, começa a se desenvolver e a crescer muito mais rapidamente. Aquilo que demoraria 2, 3 vidas, consegue se fazer numa única vida. Isso é possível quando esse amor ele é trazido a você por você. Deus te dá isso. E Ele não te cobra, Ele não te exige isso. E quando você pede, a cada dia você vai recebendo as doses que você pode receber, que vai te ajudar a ficar imunizado do mal. E com isso, toda a capacidade de entendimento que você tem será empregado no seu progresso. E o progresso ele se dará por você estar livre de sentimentos de tristezas, decepções, mágoas, desentendimentos que cada um tem. Deus é o amor. O amor é Deus. Lembre-se disso. Exercite o perdão. Exercite a caridade. Faça o bem. Estamos aqui para ajudá-los a que você alcance e progrida para a eternidade. Para que você organize a sua vida de tal forma que você tenha tempo para ser feliz. Hoje, grande parte de vocês trabalham bastante, não veem o tempo passar. Muitos têm muitos medos ainda guardados na alma, mas poucos são os que conseguem viver feliz, viver em paz. Queremos ajudá-los a que você se liberte de tudo isso, para que você possa entender como que é a vida espiritual, os conceitos eternos de vida, para que você plasme nesse plano onde está esse padrão moral energético, para você dispensar todas as coisas ruins e se libertar dessas cobranças de ter que
Não tem que. A única coisa que tu precisa é buscar a sua felicidade, sua paz de espírito. As coisas materiais são importantes na sua medida e nas proporções que vão te fazer bem. Tudo que é demais pode lhe tirar a paz. Muitos buscam riquezas materiais, achando que com isso terão paz. Muitos alcançaram essa riqueza material e perderam a sua paz. E perde mesmo. Porque o medo de perder a riqueza faz com que se deixe de viver, se torne escravo daquilo que a riqueza mal gerida tem, fugindo dos propósitos do qual ela foi criada. A riqueza é boa para quem está liberto dessas cobranças e desses medos, porque o que faz cada um perder é a insegurança e o medo, a escravidão que ela gera. Nós vamos ajudá-los a que cada um supere as dificuldades que tem. Nós podemos curá-los, mas quem tem que se manter curado é você. Nós podemos abrir caminhos, nós não podemos dar um passo por você. Nós podemos afastar seus inimigos, mas quem tem que mantê-los longe é você. Porque você tem que ser o Senhor da tua vida. E tudo que você fizer não pode ser criado dependência de ninguém. Cristo diz, vós sois deuses. Então crie um mundo em sua volta que possa te fazer bem. Não se iluda com as coisas do mundo. O que está no mundo é pelas condições que você tem agora. Tenha medo de nada. A sua vida se torna próspera quando essa prosperidade é você. Você é próspero. Só precisa saber como lidar com essa prosperidade, cuidando do amor que há em ti, para que nada disso atrapalhe a sua vida aqui na terra. Nós somos o que somos. Vencemos todos os preconceitos, as perseguições, os desentendimentos, por não nos conhecerem. Há muitos séculos, há muitos milênios, nós fomos gitanos. Hoje somos mais do que isso. Mas muito nos veem desse jeito, e muitas das vezes precisamos nos apresentar como vocês precisam para poder dizer, falar de uma forma que você consiga entender. A evolução se dá em passos. Os passos que vocês dão, pequenos ou grandes, mas vocês dão. E desses passos felizes, e nós ajudaremos. Dê um passo, e nós ajudaremos vocês em todos os outros. Hoje vocês deram um passo, vieram aqui. Nós os ajudaremos daqui adiante a que você dê todos os outros passos. Deus bendiga a todos. Muitas graças. Obrigado, meu irmão espiritual Dom Carlos Ramires. Obrigado, obrigado. Esses espíritos não medem esforços para nos ajudar em tudo que nós precisamos. Não medem, não medem. O que é necessário fazer para ajudar a você, os espíritos farão. O que for necessário,
E eu digo mais, não irão te agradar, não. Não irão te agradar. Irão fazer o que é de necessário, não o que te agrada. Muitas vezes, o que nos desagrada é o que nos faz melhorar, despertar, crescer e evoluir. Então, não espere uma ajuda espiritual onde a facilidade vem à sua frente. Não espere isto. Espere que, em todas as circunstâncias, terá ao seu lado um amigo de verdade. Paulo de Moraes, em mais uma leitura do Apocalipse. A sucessão dos cônsules acabou finalmente no 13º ano de Justiniano, cujo temperamento despótico foi lisonjeado pela extinção silenciosa de um título que lembravam aos romanos sua antiga liberdade. Tradução: foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. No firmamento político do mundo antigo, nos tempos da Roma imperial onipotente, o imperador, os cônsules e o senado brilhavam como o sol, a lua e as estrelas. E a história de sua decadência é apresentada até que as duas últimas foram extintas relativamente a Roma e a Itália, que por tanto tempo tinham ocupado o lugar de primeira cidade, primeiro país do mundo. Finalmente, ao se encerrar a quarta trombeta, vemos a extinção daquela ilustre assembleia, o Senado Romano. A cidade que governara o mundo fora conquistada, dir-se-ia que em irrisão da grandeza humana, por um eunuco, o eunuco Narcis, sucessor de Belisário, que derrotou os godos em 552, acabou a conquista de Roma e selou o destino do Senado. Eliot, nas suas Horas Apocalípticas, fala do cumprimento desta parte da profecia na extinção do Império Romano do Ocidente com as seguintes palavras, abre aspas: assim se estava preparando a hecatombe final que traria a extinção dos imperadores e do Império do Ocidente, fecha aspas. A glória de Roma já estava extinta há muito tempo. Suas províncias tinham se destacado dela uma a uma. O território que ainda possuía tornara-se apenas um deserto. Suas possessões marítimas, sua frota e comércio estavam aniquilados. Pouco mais lhe restava do que títulos vãos e insígnias de vã soberania, e chegava agora o tempo de estas próprias lhe serem desonrosamente arrancadas. A grande lei do retorno, a que se faz, a que se paga, como diz a sabedoria popular. É a hora da extrema humilhação para o Império Romano. Uns 20 anos ou mais depois da morte de Átila, e menos ainda da morte de Genserico, que antes da sua morte visitou e assolou a Cidade Eterna, numa das suas expedições marítimas de pilhagem, e assim preparou ainda mais a consumação iminente. Nesse tempo, Odoacro, chefe dos Érulos, um remanescente bárbaro das hostes de Átila, deixando as fronteiras alpinas da Itália, ordenou que o nome e o cargo de imperador romano do Ocidente fossem inteiramente abolidos, e as autoridades se curvaram submissamente, humildemente. O último fantasma do imperador, cujo nome
Rômulo Augustulus representava bem o contraste entre as glórias passadas de Roma e a sua presente degradação. Finalmente abdicou. O Senado enviou as insígnias reais a Constantinopla, dizendo ao imperador do Oriente que bastava um só imperador para todo o império. E assim, aquela terça parte do Sol imperial romano, que pertencia ao Império do Ocidente, se eclipsou e nunca mais voltou a brilhar. Digo, aquela terça parte do seu orbe que pertencia ao Império do Ocidente, porque a fração apocalíptica é literalmente exata, uma coisa extraordinária. No último acordo entre as duas cortes, todo o terço ilírico foi abandonado à divisão oriental. Deu-se assim no Ocidente a extinção do império. Desceu a noite. Apesar disso, porém, deve ter-se em mente que a autoridade do nome romano ainda não tinha cessado por completo. O Senado de Roma continuava a se reunir como de costume. Os cônsules eram nomeados anualmente, um pelo imperador do Oriente, outro pela Itália e Roma. O próprio Odoacro governou a Itália com o título de patrício, que lhe foi conferido pelo imperador do Oriente. Se olharmos para as mais distantes províncias do Ocidente, ou pelo menos consideráveis distritos delas, o laço que as uniam ao Império Romano estava completamente aniquilado. Havia ainda um certo posto que muitas vezes teve reconhecimento da suprema autoridade imperial, um arrastamento, uma profecia cumprida à risca. A lua e as estrelas podiam parecer ainda brilhar sobre o ocidente e com um pálido reflexo de luz. No curso, porém, dos acontecimentos históricos que rapidamente se sucederam no seguinte meio século, estas mesmas foram extintas. Teodorico, ao destruir os Érulos e o seu reino em Roma e Ravenna, governou a Itália de 493 a 526 como soberano independente. Mas quando Belisário e Narses conquistaram dos ostrogodos a Itália, conquista precedida por guerras e assolações que tornaram a Itália, e sobretudo a sua cidade das 7 colinas, Roma, durante certo tempo quase deserto, o Senado romano foi dissolvido e abirrogado foi o consulado. Além disso, a independência dos príncipes bárbaros das províncias do Ocidente em relação ao poder imperial romano se tornou cada vez mais distante, averiguado e compreendido. Decorrido mais de século e meio de calamidades, quase sem par na história das nações, a frase de Jerônimo, frase moldada sobre a própria figura apocalíptica do texto, mas prematuramente pronunciada por altura da primeira tomada de Roma por Alarico, podia considerar-se por fim cumprida. E a frase é: extinguiu-se o glorioso sol do mundo. Terríveis como foram as calamidades sobrevindas ao império pelas primeiras incursões destes bárbaros, foram relativamente pequenas em comparação com as calamidades que se haviam de seguir. Foram apenas as primeiras gotas de chuva que precederam a tempestade, que em breve havia de se desencadear sobre o mundo.
As 3 restantes trombetas são ensombradas por uma nuvem de mau presságio, como vamos ver pelo versículo 13. Quem diria que Roma, a orgulhosa Roma, teria esse fim tão trágico dentro da lei do retorno? Mas é assim mesmo, é a lei do retorno agindo sempre. Que a paz de Deus esteja com todos e até o nosso próximo encontro. Um fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado a você que nos acompanha todo dia. Olha, eu disse após a prece que façamos tudo em nossa vida com verdade. Prestemos atenção se não estamos nos enganando, tá? Preste atenção se no seu dia a dia, naquilo que você vai fazer, você não está se enganando. Porque quando você faz uma coisa de qualquer jeito, porque ninguém está vendo, você está se enganando, porque você está vendo. Então não se engane, faça o seu melhor. Faça o seu melhor, porque o melhor que você faz é o melhor que virá para a sua vida. Quer o melhor da vida? Dê o melhor de você. Amanhã estaremos aqui. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.